Olá, sejam muito bem-vindos ao Tô Com Elas, o seu podcast de informação. Você já pensou o quanto você já renunciou na sua vida para construir o seu patrimônio? Você já imaginou se você vier a faltar, se um divórcio vier a surgir, se uma sociedade terminar, como você vai se estruturar e, principalmente, como você vai deixar os seus e o seu legado? Para isso, hoje, para desmistificar que seguro de vida e proteção patrimonial é sobre proteção, não é um gasto, e sim um investimento para você, para sua família, para o seu legado, trazemos hoje Marcos Bortotti. Seja muito bem-vindo, Marcos. Receba as boas-vindas da Infobyte Estúdio, da Ortoprete Odontologia e da doutora Lu. Olá, Marcos, sejam muito bem-vindos ao nosso Tô Com Elas aqui, né? Esse programa que é feito com tanto carinho, com tanto cuidado pela doutora Mércia, por mim, pela equipe da Infobyte, sempre trazendo novidades, né? Conteúdo interessante e de relevância, principalmente no nosso mundo atual, né? Seja muito bem-vindo e conte-nos um pouco sobre sua trajetória, sobre o que te trouxe até aqui e a importância, né, do seguro, como a doutora Mércia acabou de colocar aqui, para todas as famílias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, doutora Lu, obrigado, doutora Mércia, tudo bom? Obrigado por me receberem aqui no Tô Com Elas, é um prazer estar aqui, né? É muito bom participar, né, desse tipo de conteúdo, porque levar informação para quem não sabe como funciona, né, trazer informação para entender que não é X e sim Y, isso é muito importante. Bom, Sim. um pouquinho sobre mim, né, meu nome é Marcos, sou engenheiro de formação, né, engenheiro eletricista, trabalhei muitos anos na área. Comecei a sair um pouco da engenharia quando comecei a trabalhar na parte de planejamento de empresas, né, planejamento estratégico de empresas. Uhum. E depois de um tempo eu recebi um convite para trabalhar junto da MetLife, né? Sou cliente da MetLife há muitos anos e esse convite veio num momento interessante para mim, né? Onde eu estava numa transição de carreira, né? Entendendo um pouco mais que eu gosto da engenharia, mas eu estava querendo alguma coisa a mais e tentar ajudar também as pessoas. E através da MetLife, né, dessa parte do seguro, eu consegui achar isso aí. Comecei trabalhando na parte de seguro em vida, né, que é a proteção de renda, e entendi a necessidade, né, e essa ferramenta sensacional que é o seguro de vida para a sucessão. Eu sou do interior de São Paulo e o que eu mais vi no interior de São Paulo é pessoas que constroem um patrimônio, um legado muito grande e sem um planejamento sucessório esse legado acaba se acabando, né, e se extinguindo para o futuro. Então, a minha ideia veio muito com isso, né? Então, isso é algo forte para mim, que é tentar manter o legado que a pessoa construiu. Então, isso é bem importante. Bacana, bacana, interessante. Marcos, existe um preconceito cultural e a doutora Lu, que trabalha com sucessões, pode também fazer um comentário a respeito disso, de que o seguro de vida, proteção patrimonial, sucessão, testamento, enfim, é coisa de chamar a morte, né? Culturalmente é chamar a morte. Como você aborda eh, com seus clientes, com um profissional autônomo, com empresários que têm um patrimônio consolidado, quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito? Como é essa abordagem? Porque eu acho que os dois trabalham em, em territórios muito sensíveis, não? Exato. Sim. Essa é uma abordagem bem interessante, né? Porque hoje ninguém quer falar sobre morte. É a certeza que a gente tem na vida, mas ninguém quer falar sobre. E muitas vezes a ideia não é falar sobre a morte, sim sobre o legado. Querendo ou não, todos nós queremos deixar um legado. Seja os nossos filhos, seja o que a gente construiu, uma empresa, né, um patrimônio, isso é legado. Então, quando eu vou falar com uma pessoa que
tem a necessidade de uma proteção patrimonial, de uma sucessão, eu falo sobre legado. E o que você construiu até hoje? Não é melhor manter uma proteção para que isso se mantenha para o futuro? Então, esse é um dos principais pontos que a gente começa a falar. Proteção do legado. E o legado não é simplesmente o que você tem, e sim a capacidade do que você tem gerar renda. Então, não é só sobre ter casas. É sobre manter a capacidade dessas casas gerar renda através de um aluguel, por exemplo. Então, manter o patrimônio que você tem gerando renda. Então, esse tipo de proteção que a gente trabalha bastante. Por quê? Se você não tem um planejamento, 20%, às vezes até mais, acaba, desse legado seu, acaba se extinguindo por falta de planejamento. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam pensar. Como é o trabalho de vocês juntos? Porque se encontram, não? Então, é isso que a gente até tinha conversado no outro podcast, né, Marcos? O nosso trabalho é porque ele entra numa diversidade de possibilidades de planejamento sucessório, que é uma forma de se planejar, de se fazer a organização patrimonial. Então, dentro da nossa esteira de serviços, a gente tem testamento, a gente tem doação, a gente tem hold e a gente tem o seguro patrimonial, que nada mais é que trazer uma liquidez para aquela pessoa que está buscando essa proteção no momento aí ao longo da sua vida e para deixar aí o patrimônio para os seus herdeiros, né? Então, a gente se encontra nessa esteira de produtos que a gente pode oferecer para o planejamento patrimonial, tá certo, Marco? Sim, é um complemento um do outro. Exatamente. Além de você ter muitas ferramentas hoje, como a doutora Lu falou, a gente tem ferramentas de trust, offshore, holding, está muito famoso agora, previdência privada, doação em vida, cláusulas de usufruto, incomunicabilidade e por aí vai. Eu costumo fazer uma analogia que é bem interessante. Tudo isso é o nosso patrimônio. E tudo isso, todas essas ferramentas você coloca dentro de um baú. E basicamente quem é a chave do baú? A liquidez. É por isso que o seguro de vida entra. Ele entra para dar essa liquidez. Porque mesmo você tendo uma holding, você vai precisar de liquidez para pagar o ITCMD, para pagar os advogados, para pagar a custa de cartório. Mesmo você tendo uma offshore. Então, o seguro de vida ele vem com uma ferramenta complementar muito rápida, barata e de altíssima resolução de problema, né? Então, você consegue ter uma boa ferramenta para ajudar tudo isso que você precisa na organização patrimonial de sucessão. Ô Marco, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando a gente fala em empresários, né, pessoas jurídicas, que nem no caso da doutora Mércia, que ela tem uma clínica aqui no Tatuapé, que é a Ortopret, que tem um atendimento especializado, voltado para pessoas neurodivergentes, né? Tem um atendimento todo diferenciado, né? Então, ela tem esse legado, né, que ela trouxe, ela já tem um nome no mercado, né, já é uma referência. Então, como que ela, como profissional e empresária, pode fazer essa proteção? O que o seguro traz para ela, né, como opção para ela poder trazer aí um planejamento? Tá, eu vou dividir em duas partes, Ok. porque a gente pode usar o seguro de duas maneiras. Primeira maneira, suponhamos que, no caso da doutora Mércia, ela tem uma empresa, ela tem sócios. Normalmente, quando um sócio acaba falecendo, precisa-se fazer a doação dessa parte para os herdeiros. Às vezes, os herdeiros não têm a capacidade de tocar o negócio. Então, o que é mais sensato fazer é quem ficou, os sócios que ficaram, comprar a parte da pessoa que faleceu para trocar a empresa sozinha. E a família recebe o valor, né, em dinheiro daquela cota da empresa. Nesse momento, a gente entra com a proteção, certo? Com o seguro de vida de proteção dessa parte de doação. Por quê? Se você tem um seguro de vida em nome de cada um dos sócios, e se um sócio falece,
o próprio seguro de vida vai dar liquidez para comprar a parte do outro sócio, sem os sócios precisarem se descapitalizar. E a gente coloca a empresa para pagar esse seguro de vida para cada um. Deixa tudo descrito na parte de sucessão da empresa, como que vai funcionar, que também existe o seguro, né? Deixa descrito que existe o seguro e que aquele capital é para pagar a parte do sócio que falecer na empresa. Então, nesse momento, você tem uma ferramenta rápida, fácil, e que te dá liquidez para comprar a parte do sócio caso ele falecer. Então, essa é a primeira parte, você usar para ter essa proteção da sociedade. Segundo ponto é pessoa-chave. No caso, se você tem uma sociedade e, doutora Mércia, você é uma pessoa-chave dentro da sociedade, certo? Se você vier a faltar, eles vão precisar substituir você. Então, a gente precisa ter um seguro de pessoa-chave para que a empresa continue a movimentar a geração de capital. Então, nesse caso, o seguro ele vai ser para quê? Para contratação de uma pessoa-chave. Entendeu? Então, caso a pessoa-chave faleça, você tem o seguro para dar liquidez para a contratação dessa pessoa-chave. A procura e contratação dessa pessoa-chave. Por quê? Você precisa continuar mantendo o capital, geração de capital. Então, se saiu a pessoa-chave do negócio, como é que você vai manter a geração de capital? Você precisa que alguém substitua para manter a geração de capital para você conseguir. E isso demanda um tempo. Então, até você se organizar, você precisa de um tempo. Então, vamos supor, eu preciso de 6 meses para treinar uma pessoa para ela ficar igual a pessoa-chave. Eu preciso garantir o salário dela 6 meses, né, que é o quanto vai custar essa pessoa no mercado. Então, eu faço um seguro na medida disso. Então, eu mantenho a empresa funcionando, eu tenho a cobertura de liquidez para pagar a pessoa que é a pessoa-chave que vai entrar e eu mantenho a empresa funcionando, a geração de capital da empresa funcionando. Então, a ideia, como eu falei lá na frente, não o seguro não é simplesmente para você ter um dinheiro a mais. É para você manter o seu patrimônio, o seu legado gerando renda. Interessante, né? Eu fiz a pergunta voltada, né? Até usei a clínica Ortopret, a doutora Mércia como exemplo, mas isso serve para todo empresário, para todo profissional que tenha aí um CNPJ, que tenha uma sociedade e que queira planejar, porque às vezes a gente coloca lá o contrato padrão e esquece que é importante que esse contrato também tenha essas cláusulas para que você possa fazer a tua organização patrimonial, porque numa eventualidade você fica com o teu patrimônio travado, né? Então a ideia de usar a Ortopret é mais para ter uma referência, né, como um exemplo para que você pudesse esclarecer. O pessoal às vezes fala muito isso acontece muito em clínica mesmo, seja de odontologia, seja medicina e tudo mais. O pessoal fala, mas eu tenho conta conjunta. Ninguém sabe que conta conjunta trava também. Acha que está protegido com conta conjunta. Conta conjunta não protege. E aí você vai estar com o dinheiro travado numa conta, sem poder tirar e precisando pagar as contas. Então, você ter um planejamento de liquidez para ter capital, para manter tudo funcionando e se adequar, é importantíssimo para não travar. E se você for ver a estatística, 70% das empresas que acabam, que o dono morre, digamos assim, elas acabam fechando por falta de sucessão. Exato. Falamos de morte em caso de um fim de uma sociedade nesse sentido. Mas em casos que o advogado, que tem um escritório, o dentista, o médico, enfim, ele tem uma invalidez temporária, como o seguro pode ajudar? E em quanto tempo? Eu aciono, dali 10 dias, dali 15 dias? Que essa ideia de tempo, eu acho que é importante a gente passar para quem nos está assistindo, porque às vezes pensa que é algo assim, é uma liquidez. Essa liquidez é de quanto tempo? Como é que o empresário vai fazer com você, Marcos? Olha, Marcos, infelizmente eu tive um acidente, vou ficar sem trabalhar. Quanto tempo eu tenho como é esse suporte? Eu acho que a primeira é essa pergunta. Como é esse suporte? Em quanto tempo eu tenho esse suporte?
E por quanto tempo, né? Depende muito do tipo, né, de suporte. Hoje o seguro em vida ele vem trazendo vários tipos de suporte, né, como invalidez, doença grave, até fratura óssea hoje a gente tem de cobertura, né? E o tempo de resposta disso. Por exemplo, uma fratura, você tem o laudo, né, que você teve a fratura, você tem que submeter o laudo. Ou uma doença grave, você tem o diagnóstico de doença grave, você tem que submeter o diagnóstico de doença grave. Eu vou dar um exemplo recente. Em janeiro eu tive um colega que teve uma cliente que teve o diagnóstico de câncer, dia 5 de janeiro. Dia 8 de janeiro eles mandaram a documentação para a MetLife, dia 20 de janeiro ela recebeu o Pix na conta. Então hoje está em média entre 10 a 13 dias corridos aí para você receber esse Pix, certo? Esse dinheiro. Às vezes, num afastamento, depende da seguradora, você tem regras de afastamento, né? Tem que cumprir um período mínimo, tem o tipo de afastamento, é internação hospitalar, ou é afastamento que você fica dentro de casa mesmo, é um afastamento médico que você não pode trabalhar. Cada um tem um período, né? Cada seguradora tem um período. O que a gente costuma alertar as pessoas são para duas coisas que muita gente não sabe, que são as letras miúdas. Então, o primeiro ponto é reenquadramento etário. Isso é um ponto que muita gente não sabe, mas o seguro ele tem reenquadramento etário, né? E esse reenquadramento etário é anual. Então, todo ano, o seguro ele vai aumentar de acordo com a idade da pessoa, né? E isso traz para a pessoa o quê? Lá na frente, que é quando você mais vai precisar, que é na terceira idade, a ideia é que ele seja tão caro que você não possa pagar, para você cancelar. Por isso que o reenquadramento etário é algo muito utilizado, né? A MetLife ela trabalha com congelamento de risco, então o reenquadramento etário dela não é desse jeito. Ela tem, por exemplo, na capital de morte, ela não tem reenquadramento etário, né? E quando é seguro em vida, tem uns períodos maiores e o reenquadramento não é tão agressivo. Então isso mantém uma estabilidade financeira muito boa. E o segundo ponto é o contrato bilateral. E isso é algo que dá muita dor de cabeça. Por quê? Contrato bilateral. A seguradora pode cancelar. Contrato unilateral. Só o cliente pode cancelar. A gente na MetLife trabalha com contrato unilateral. E o que o contrato bilateral é? Vou dar um exemplo. Descobrir um câncer. Tem um seguro, descobriu um câncer. Falei com a seguradora me pagou o câncer. Na renovação anual, ela tem duas opções, porque está descrito isso em contrato, que é dar um agravo, porque o meu risco aumentou, ou simplesmente ela falar que não quer mais eu como cliente. E aí ela cancela o seguro. Então, isso pode acontecer, está em contrato. Lógico, existem muitas discussões por aí, o marco regulatório novo aí da lei de seguro fala muito sobre isso, mas dois pontos que têm ocorrido com frequência, a gente escuta muita gente reclamar. Eu já tive clientes que veio até mim que teve o seguro cancelado, pagava o seguro desde 2017, foi cancelado porque teve um agravo de risco e não tem o que fazer. Pode recorrer, doutora? É que esses casos, né, que ele está falando aí, eu já até tive um caso assim lá no passado. O que acontece? Geralmente, você faz aquele seguro padrão. Sabe aquele seguro padrão? Que você não tem uma investigação social, pessoal e de saúde profunda como as seguradoras que são mais voltadas mesmo para essa atuação de seguro de vida fazem. E aí, o que acontece? É como ele falou, está lá nas letras miúdas, né? Porém, qual que é o maior bem tutelado, né, juridicamente? É a vida. Né? Então, eu não posso, né, impedir que aquela pessoa, né, embora tenha lá um contrato, tudo direitinho, mas eu não posso, no momento que ela mais precisa para proteger a vida dela, eu simplesmente ir lá e cancelar o contrato. Isso é uma discussão jurídica, isso dá processo, dá recurso, tem tribunal que reconhece, tem tribunal que, não é bem assim, mas isso é um tema de bastante discussão no judiciário, porque acaba se tornando um contrato leonino, onde só eu, segurador, estou ganhando. Né?
E a ideia é, se você oferta esse seguro, se ele traz lá todas as possibilidades de seguro, se ele te garante, né, toda esse atendimento, toda essa atenção e toda essa função que o contrato deve ter, então, quando ele é cancelado, ele desvirtua da funcionalidade dele, né? Então, por isso essa discussão jurídica, por isso que é recorrível. É recorrível, sim. E aí entra aquele ponto, né? A ideia não é que você... eu posso receber mesmo brigando, você pode receber. Tudo bem. Depois de quanto tempo? Você precisa do Esse é o capital problema. agora. Uhum. E aí? Então, isso é coisa que acontece, né? Então, aqui na MetLife, por exemplo, que é uma empresa que trabalha com isso, que tem todas essas partes, você recebe aquilo que você contratou. Não tem cancelamento, não tem nada disso. Então, você vai estar mais seguro quanto a isso. Então, nas outras seguradoras que tem esse tipo de cláusula, você vai ter aquela questão. Tá, eu vou ter que brigar. Quanto tempo demora uma briga? Eu preciso do capital agora. Quanto tempo vai demorar essa briga? Às vezes, que já aconteceu, acho que você já deve ter visto, doutora Lu. A pessoa morre e o A pessoa processo morre continua. e o processo continua. Depois de Exato. 5 anos que a pessoa morreu, vai receber alguma coisa, se receber. Então, é mais esse tipo de planejamento. Você quer fazer um planejamento sério e ficar mais sossegado, tem que ter uma empresa séria, né? Que tenha cláusulas sérias, olhar as cláusulas. Por isso que o nosso atendimento é diferenciado. A gente faz um atendimento consultivo. Então, eu gosto de entender quem é a pessoa, de onde ela veio, o que ela fez, o que ela chegou, por quê. Não adianta eu querer proteger uma pessoa sem conhecer ela. Sem conhecer os anseios, as necessidades, o que ela mais quer proteger. Eu preciso entender a vida da pessoa para poder saber como fazer um planejamento de proteção bem feito. E orientar em todas as cláusulas. Então, quando a gente vai fechar um contrato, a gente orienta todas as cláusulas. Tem isso, tem aquilo. E acompanha a pessoa. Eu vou fazer uma pergunta meio cutuquenta aí. Mesmo com todo esse planejamento, essa personalização que a MetLife faz, que você confia, que você aplica na sua família, você aconselha o seu cliente ou qualquer outra pessoa que vai fazer um seguro de vida, um seguro de patrimônio, consultar um advogado, por exemplo? Sim. Por quê? O seguro, ele é uma das partes. Certo? Não vou falar que é a mais importante, né? Apesar de a liquidez ser um dos principais pontos. Tudo depende de como é o cliente. Então, você tem já um acompanhamento de um advogado? Tenho, tá? Eu preciso falar com ele para ele entender também que parte que eu estou fazendo. Não tenho, é melhor você falar com um advogado. Vou te dar um exemplo recente. Eu tive uma cliente que quis, a gente tem uma proteção de amparo funeral e ela queria deixar tudo descrito o que ela queria fazer no funeral. E eu falei, se você quer deixar tudo descrito da maneira correta para que isso se cumpra de verdade e não tenha ninguém para falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai procurar um advogado para fazer um testamento onde deixa a sua vontade. E aí a gente passa para o advogado. Ou, eu quero fazer uma proteção, mas também estou pensando em fazer holding. Beleza. Cabe uma holding? A gente sabe se cabe uma holding ou não. Por quê? Porque a holding é um custo a mais. Às vezes a pessoa não tem tanto patrimônio imóvel e não seria muito importante fazer uma holding. Ou ela tem um filho só. Não vale a pena fazer uma holding, porque você não vai ter problemas de sucessão. Nesse sentido de litígio. Agora, se tem, aí a gente indica o advogado. Por quê? Porque você precisa fazer uma preparação de organização do seu patrimônio. E aí entra o papel do advogado, que é fazer a organização do patrimônio. Eu estou trazendo a liquidez para todo mundo, para quem ficou, ter o dinheiro sem precisar descapitalizar para pagar o imposto, o advogado e as custas de cartório. O advogado vai fazer a organização. Seja com testamento, seja com holding, seja doação, seja como for. Ele vai fazer a parte de organização. Então, são ferramentas complementares.
Hum. Só voltando um pouquinho que você falou, que eu acho muito importante, né? Que a doutora Mércia levantou a bola e você cortou. O que que eu acho bem importante na sua fala, quando a gente estava falando daquela questão, o profissional que realmente atua, né, com o seguro, do profissional que muitas vezes não atua, que vende todas as coisas, seguro odontológico, seguro médico e tal, e não faz esse acompanhamento. É a mesma coisa que a gente estava falando da área odontológica, quando você tem o profissional, uma clínica que é especializada no atendimento neurodivergente, como no caso da ortoprética e da doutora Mércia, e uma clínica que não é. Por quê? Porque a clínica que tem essa especialização nesse tipo de atendimento, ou profissional que é especializado em sucessão patrimonial, né, em seguro patrimonial, o advogado que é especializado na área sucessória. E aqui a gente está puxando a sardinha para para as nossas profissões mesmo, porque esse é o objetivo aqui do programa também, né? A gente poder mostrar as nossas áreas de atuação, as nossas empresas, para também trazer visibilidade. Não vamos, né, ser desonestos aqui. Mas para mostrar também a importância de se buscar profissionais capacitados, competentes e especializados em cada assunto. Porque, por exemplo, você vai num banco, né? Qual que é a especialidade do banco? O banco vive de juros, né? Então, quanto mais você estiver comprando os produtos dele, para ele melhor. Mas ele não vai saber que você, Márcio, tem uma filha de 5 anos, que a sua filha está na escolinha e que você precisa de um seguro para proteger a sua filha, para proteger o teu pai, que mora lá na cidade de Fortuna, e etc, etc. O profissional da área, ele vai ter todas essas minúcias de informação e com isso ele vai conseguir desenhar o melhor cenário para que você tenha aí um seguro que adeque não só ao seu bolso, mas como também possa trazer essa proteção que você precisa. A mesma coisa na ortoprete. Você vai na ortoprete, chega lá, você tem uma situação de um atendimento, né, uma pessoa que é autista ou uma criança autista, você tem que ter, né, e a clínica tem meios para atender aquele cliente, atender as necessidades dele, e não somente isso, mas entender todo o contexto que ela está inserida para poder prestar o melhor atendimento. Né? Eu já vi casos de pessoas que me relataram, nossa, eu fiz atendimento com aquele advogado, mas ele não estava entendendo o que eu fiz, tal. Fiz o processo do inventário, deu problema, a Secretaria da Fazenda agora está me mandando uma notificação porque a minha declaração de TCMD está errada. Ele não era especializado em direito sucessório, porque cada um trabalha na sua especialidade e precisa se dedicar para entender cada vez mais aquelas especialidades, porque as leis mudam o tempo inteiro. Né? As leis, no caso da SUSEP, toda hora está mudando, as leis de seguro, toda hora está tendo novas alterações, novas performações. Né? As leis relacionadas a atendimento neurodivergentes, especiais, também tem muita mudança, tem muita coisa nova. A mesma coisa as leis sucessórias, né? Que praticamente tudo que a gente está falando aqui, o centro aqui é vida. É a vida, né? Segurar a vida de um cliente, ter o cuidado com aquele paciente que entra no consultório, porque é uma vida que está ali, que vai ser tratada, que vai ser cuidada, e a vida após a morte, que é, no caso, o sucessório. Então, só para fazer esse gancho, me desculpa se eu estou me alongando muito, mas da importância de se buscar sempre profissionais que são especializados em cada uma dessas áreas para poder fazer um atendimento, porque no caso a contratação de um seguro, vai lá no banco, senta na mesa do gerente, olha, estou precisando bater minha cota, eu tenho aqui o seguro de vida, você quer fechar comigo? Ah, não, tudo bem, é baratinho, vou fechar. Você está ali pagando, 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 e na hora que você precisar, você vai ter que recorrer ao judiciário, porque muitas vezes as cláusulas miúdas, elas falam o quê ali? Ah, você tem esse seguro, mas, vírgula. E é esse mas, vírgula, que traz todos os problemas para a cabeça dessa pessoa. Né? E aí, só o judiciário leva meses, liquidez foi para o ralo, né?
e fica aí à espera. Mas só para poder fazer esse gancho aí retornando. Agora mudou bastante, né? As leis mudam bastante, mas com base nisso, teve um caso de um colega meu que ele foi falar com um cliente que tinha um seguro de banco, tinha um relacionamento muito bom e tal. E ele comentou com o cliente, né, das cláusulas e tal. E na época ainda o artigo 769 do Código Civil estava vigente e ele falou que não tinha problema. No fim, acabou fazendo um seguro com um amigo meu, uma proteção, uma pequena proteção, mas manteve do banco. Infelizmente, depois de um tempo, ele descobriu o câncer e depois de um tempo acabou falecendo do câncer. A esposa recebeu da MetLife, O né? seguro do banco não Só pagou. que o do banco fez uma avaliação póstuma, descobriu que ele estava com câncer. Como ele não informou a seguradora que estava com câncer, até hoje ela não conseguiu receber o dinheiro do seguro. Então, é algo E muito... não vai receber, É. infelizmente. Então, isso Por acontece. quê? Porque o que que acontece? O banco se utiliza da questão da informação prévia. É a mesma coisa quando você vai fazer o seguro-saúde. Eles falam lá, você tem que preencher o questionário lá. Se você tiver alguma daquelas doenças ali, elas não foram informadas, você não tem aquela cobertura. Via de regra, óbvio que não pode, né? Mas tem lá as informações que acabam, né, te delimitando. O que acontece é que é como eu te falei, tem muita discussão no judiciário nesse sentido. E às vezes, eu tive um caso assim, a cliente ela não tinha o benefício da justiça gratuita, ela teve uma sentença positiva, o banco recorreu, e aí o banco pegou e reformou, conseguiu no recurso reformar a decisão dela. Só que ela não tinha dinheiro para pagar para subir o recurso dela, entende? Contra o banco. E aí, nesses casos, é quando eu falo, não vai receber, porque às vezes a pessoa não tem condições também de ficar bancando o advogado para pagar recurso, para poder subir primeira, segunda, o STF. A pessoa não tem. E o banco, ele vai só ali, ó. Vence Ele vai pelo recorrendo até o cansaço. final. É. É. Vamos Vence dizer pelo assim, cansaço. vence pelo Às vezes vence cansaço. pelo E isso não cansaço. só nesse caso, tem vários casos que a gente tem que grandes corporações vencem no cansaço, né? Principalmente consumidor por conta de cansaço. Não. Ela te enterra em, tudo bem, mas não é assim. Aí você tem que entrar. Aí não é assim, aí você tem que entrar. Então vale, às vezes, você vai gastar muito mais para tentar receber, e aí a pessoa acaba tendo medo de, tipo, e se eu não conseguir? E tudo que eu gastei? Porque se eu ganhar, tudo bem. Tudo que eu gastei, eles vão reembolsar. Ah. Mas e se eu não ganhar? Hum. Né? Eu vou ficar gastando esse dinheiro? Então, às vezes, acabar abandonando. E aí você tinha um planejamento que não ocorreu. As taxas e os impostos, vocês comentaram aí que estão sempre em discussão no jurídico se vai aumentar, se não vai aumentar. Nesse caso, é ITCMD. ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes ou Doação. Então, toda vez que alguém falece, o Estado fala assim, olha, faleceu, você vai ter que pagar imposto, porque agora Somos sócios. o patrimônio que ele deixou vai ser transferido para os herdeiros, então você vai ter que pagar patrimônio, paga aqui para mim o imposto. Ou, estou viva, quero fazer uma doação para o meu filho, quero doar o meu imóvel, parte do meu imóvel para o meu filho. O Estado falou, que legal, você tem um filho, quer fazer doação, quer doar para tia, pai, então vem cá, paga o imposto, porque você está fazendo uma transmissão, né, uma doação de parte do teu patrimônio, então eu quero participar no recebimento dessa doação, então você paga o imposto para mim. Não existe uma discussão de aumento? Tem. O que que acontece? Esse aumento já foi pedido desde 2024, né? Logo que teve a aprovação da reforma em 2023, no mês subsequente, janeiro de 2024, o governador do estado já moveu, né, um pedido para aumento aumento proporcional do ITCMD. Então, hoje a gente tem uma tabela, uma alíquota fixa de 4%. Então, o que ele protocolizou é um aumento proporcional de 2% até 8%, que é a alíquota máxima. Porém, tem um outro projeto também em andamento, né, para poder fazer esse aumento. Então, são dois projetos, mas os dois travam na alíquota máxima de 8%. Com relação ao ITBI, que é quando comprei o imóvel, preciso pagar o imposto de ITBI. Esse também já está tendo uma discussão para aumentar para até 16% sobre o valor da operação de compra e venda que você for negociar.
E aí tem outras discussões, que é a questão de quando você paga, né? Porque o Estado, como é que ele calcula, né? O município, na verdade. Hoje ele calcula o teu imóvel, o município de São Paulo, pelo valor venal de referência, que é do IPTU. Porém, tem uma outra discussão sendo travada que tem que ser apreciado pelo valor de mercado. E aí é uma discussão que ainda não finalizou, tá no STF. Por quê? Porque eles querem tributar não em cima do valor venal, que é aquele que a gente puxa lá na prefeitura, mas em cima do valor de mercado do teu imóvel. Então, vou te dar um exemplo. Lá no IPTU fala que o teu imóvel está valendo 900 mil. Lá no valor de referência fala que ele vale 850 mil. Só que no mercado, você vai fazer a avaliação da tua área. Poxa, mas aqui é a área de metrô, olha, valorizou pra caramba, tem mercado, tem açougue, tem padaria, enfim, tem todo um conglomerado imobiliário em torno, e aquele imóvel de 850 mil, de 900, ele está valendo 1.500.000. Então, eles entendem que o correto seria a avaliação de mercado. Por isso está tendo essa briga também para aumentar a tributação para que seja considerado o valor de mercado. E aí, imagina, né? Já é caro que a gente paga. E isso aconteceu Aumentar. porque, se você vê, o ICMS está para acabar, por conta da reforma tributária. Então, a arrecadação de ICMS é uma grande arrecadação de todo o Estado. Ela não vai ter mais. O Estado precisa tirar dinheiro de todo jeito. Então, foi uma movimentação feita e faz parte dessa movimentação a parte do TCMD. Vamos aumentar a alíquota do TCMD e também a incidência do ICMS. Não vai ser o valor venal mais, vamos botar no valor de mercado. Pra gente suprir essa arrecadação que a gente não vai ter de um lado. E não é só aqui, vai ter outras coisas que eles estão também movimentando. É que eles estão unificando, né, os impostos, Isso. na verdade, né? Então, antigamente a gente tinha ICM, IPI, ISS, tem um outro lá que eu não vou lembrar, acho que é CSLL. E agora o que eles estão fazendo? Agora vai ser só IVA ou IBS. Não vai ter mais todas essas siglas de arrecadação. Então, eles vão unificar desses dois impostos, né? Então, um vai acoplar o que é, se não me engano, imposto estadual e o outro imposto federal. Não me recordo agora exatamente a ordem. Mas eles vão estar todos acoplados dentro dessas duas siglas de arrecadações. Então, IBS ou IVA, só. Né? Mas o problema com tudo isso é que a gente vai viver essa transição ela vai se completar até 2033, quando todo mundo já tiver tudo redondinho. Então, esse ano de 2026 é um ano teste. A partir do ano que vem, vai começar a arrecadação toda nesse formato. E até 2033, todo mundo já vai ter que estar adaptado a esse novo formato, por conta da reforma. E o ITCMD, a gente tem um dos ITCMDs mais baratos do mundo, mesmo com esse aumento para 8%. Os países de primeiro mundo, o ITCMD está na faixa de... eu não me recordo, mas 20, eu sei que eu sei que nos Estados Unidos você paga aí uns 40%. 40%. Então, aí entra um ponto interessante do seguro, né? O seguro você não paga o capital que você precisa, né? O mesmo valor que você vai pagar. Então, se eu fosse fazer uma doação em vida hoje e eu preciso desembolsar 1 milhão, se eu fizer um seguro de 1 milhão, eu não vou pagar 1 milhão de seguro. Eu vou ter 1 milhão no seguro, mas eu vou pagar às vezes 70, 60, 50. Depende da idade da pessoa. Pode ter chegar a 30% do valor de 1 milhão. Só que eu tenho um prazo para pagar de 10 anos, por exemplo. Então eu tenho 10 anos para pagar um valor menor do que eu vou precisar, mas desde do primeiro dia eu já tenho garantido esse valor. Mesmo que eu paguei 1, 2, 3, 4 parcelas. Eu já tenho o valor de 1 milhão garantido. Então é uma alavancagem patrimonial. É uma economia de impostos. Todo mundo quer economizar imposto. A holding entra para você fazer uma economia de impostos também. Só que, se você olha para o seguro, ele te dá a liquidez com uma economia gigantesca. E mesmo que os aumentos sejam aprovados para 8%, você não vai precisar
recalcular o seguro dos seus clientes. Na verdade, sim. O que acontece? Depende muito quando foi feito. Todo mundo que fez o planejamento sucessório, que já tinha um planejamento sucessório, quando começou a discussão do seguro aumentar, foi atrás de refazer. Porque, eu tava com um cálculo de 4% em cima de valor venal. Agora eu tô com um cálculo, mesmo que seja 4%, mas é em cima do valor de mercado, mudou bastante. Ou 8% em cima do valor de mercado. Mudou muito. Então você precisa fazer um replanejamento disso, né? E o seguro de vida ele entra dessa maneira. Você tem essa ferramenta, você tem um prazo para pagar. Depois que você termina de pagar, ele fica pro resto da sua vida, é como se fosse uma compra de patrimônio, certo? E durante esse prazo você não vai pagar 1 para 1. Você vai pagar bem menos do que você precisa para ter o capital. É como eu falei, às vezes 30, 40, 50% do valor que você precisa. Então, se você precisa hoje fazer um planejamento sucessório, você sabe que as custas suas, e aí é um ponto que entra o advogado, né, para fazer todo o cálculo, qual que é as minhas custas? Fazer todo o cálculo e tal. Você chega no valor que você precisa, se você fizer o seguro, você garante a liquidez daquele valor, só que você vai pagar muito menos. E você tem um prazo de 10 anos para pagar. Você não precisa se descapitalizar agora. Entendeu? E um ponto que, às vezes, quando eu entro, vou conversar com um cliente, ele fala, eu tenho holding. Bacana você ter holding. O que está dentro da holding? Porque o patrimônio para o ITCMD não é só a casa. Entra o carro, entra os seus quadros, entra o dinheiro que você tem no banco aplicado. Bens móveis e imóveis. Entra tudo. Então, às vezes, eu tenho holding. Legal, você tem holding. O que você tem dentro dessa holding? Os imóveis. E o dinheiro investido? Tá também dentro da holding? Não, não tá. Você tem quadro com valor agregado dentro de casa? Piano. Às vezes tem família que tem um piano dentro de casa. O piano é caro. É carro. Tá dentro da holding? Não, não tá. Então, sobre todo esse patrimônio aqui, você vai pagar o ITCMD. Se na holding você já tiver resolvido com todas as cláusulas, mas nesse aqui você não tem. Então, para esse pedaço, você precisa fazer uma proteção de liquidez. Mesmo, às vezes, na holding, a pessoa tem a holding, mas ela não passou, né, as cotas. Ela ainda está detendo as cotas. A cota vai ter ITCMD. Então, você também precisa da liquidez ali. Seja para pagar o ITCMD, seja para pagar o advogado, seja para pagar custo de cartório. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Não é simplesmente fiz uma coisa e estou resolvido. Você precisa ter um planejamento muito sério em cima disso. Né? Então, é um assunto delicado e precisa ser bem planejado. Marcos, me tira uma dúvida. Hoje, quando a gente fala de contratação de seguro patrimonial ou seguro de vida, a gente imagina, né, de cara um perfil. Eu, profissional liberal, ou eu, funcionária, trabalho, tenho 30, 40, 50 anos. A minha pergunta é, para que tipo de pessoa esse serviço ele pode ser feito? E uma família, são duas na verdade, né? E uma família que está começando a construir esse patrimônio. Esse serviço, né? Esse produto, seguro de vida, seguro patrimonial, ele também serve? A gente estuda muito a família. Então é por isso que a gente tem que fazer uma boa conhecimento, né? Então esse é o atendimento específico. A gente tem que entender a história da pessoa, que momento que ela está, o que ela está enfrentando, se ela é a pessoa-chave ou não, porque muitas vezes numa família você tem, às vezes, um pilar financeiro. Às vezes esse pilar financeiro é sozinho, é só ele que produz renda na casa. Se só ele produz renda na casa, como é que a esposa, por exemplo, ou o marido vai conseguir pagar se essa pessoa faltar? Então depende muito o que tem de patrimônio, quanto tem de patrimônio, a gente faz um cálculo. Então quando que a gente vai falar de sucessão? Quando você entende que tem um patrimônio integrado um pouco maior, certo? Que você precisa focar numa sucessão desse tipo, né? Com planejamento e tudo mais. E você também tem uma pessoa que é o pilar financeiro, que sem ele a família não consegue sobreviver. Então você precisa focar nisso. Né? O patrimônio gera renda. Legal. Se o patrimônio gera renda para a família, se você faltar, você tem que fazer esse patrimônio continuar intacto
para gerar renda para a família. Então, você precisa ter liquidez para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente faz o quê? Não é simplesmente um tipo de seguro de vida que existe. Existem alguns tipos de seguro de vida. E a gente vai tentar entender o momento para fazer. Às vezes, por exemplo, é uma pessoa que está montando um patrimônio ainda. Ela precisa ter um seguro, às vezes, decrescente. Por quê? Hoje ela precisa de 2 milhões, mas ela vai conseguir juntar 2 milhões em 20 anos. Então eu faço um seguro de 2 milhões que vai decrescendo com o tempo. Aí ele vai pagar mais barato por esse seguro. Para quando chegar nos 20 anos, ele já tem os 2 milhões e não precisa mais do seguro. O seguro acaba. Mas no meio do caminho eles vão se encontrando. Então, esse é um tipo de planejamento que a gente faz. E a avaliação é continuar falando com o cliente, porque todo mundo muda de um ano para o outro. A nossa realidade muda totalmente. Então, você ter um pós-venda, de você ter um acompanhamento com o cliente, estar sempre atualizando a proteção, é muito importante. Muitas vezes você tem que abaixar, às vezes tem que subir, complementar. Então, você tem que ter um pós-venda para fazer isso. Então, esse é um trabalho não só de um dia ou de um encontro. É para a vida. Você tem que ter uma pessoa que vai estar com você para o resto da vida. Para te ajudar nesse planejamento até lá na frente. Porque a vida nossa sempre muda. Hoje eu não posso não ter um patrimônio, mas amanhã eu posso ter um big de um patrimônio. Do dia para noite, muitas vezes. Se ele ganhar na Mega Sena, né? Não, nem nisso. Hoje a gente tem muita coisa da internet. A internet é um boom de um dia para o outro. Sim, verdade. A gente tem um exemplo agora do Cazé. Quem era o Cazé TV há 3 anos atrás? E o que é o Cazé TV hoje transmitindo uma Copa do Mundo? Exato. Entendeu? Então, você vê que uma pessoa sai de um patrimônio muito rápido, um patrimônio pequeno para um patrimônio grande. Né? Então, você precisa ter um planejamento em cima disso. E nessas mudanças, pode acontecer um divórcio, um processo trabalhista. É possível confiscar, penhorar esse seguro de vida nessas brigas aí que não planejadas aí no meio do caminho, Marcos? Sim, o que acontece? Aí entra um ponto legal. O seguro de vida, por lei, tem alguns pontos. Ele não é tributável. Então, o benefício do seguro de vida, ele é livre de ITCMD, ele é livre de IR, ele cai limpo na mão do beneficiário. Primeiro ponto. Ele não é passível de dívidas. Ele é livre de dívidas também. As dívidas não conseguem pegar esse seguro, né, esse patrimônio. Então, hoje, existem alguns tipos de seguro, certo? Existe um tipo de seguro que muita gente usa, principalmente para sucessão empresarial, que é o resgatável. O resgatável tem uma certa... Agora estão falando um pouco sobre isso, que é acessar esse seguro resgatável, né? Pedir esse seguro resgatável. Só que até o momento só acontece isso se perder a característica de seguro, que é o quê? Se você pedir o resgate. Então, sei lá, você está num processo de divórcio, um processo que está acontecendo ali que precisa de dinheiro. Se você chegar a resgatar, aí o juiz pode entender que aquele não é mais seguro, então ele é dinheiro. Ele pode pegar esse dinheiro para travar pro processo. Mas se você manter o seguro ali ativo ainda, né, sem resgate, sem resgatar, ele se mantém. Isso é o que se fala de capital aberto e capital fechado? Seguro capital aberto e capital fechado? É um pouco isso. Tá? Então, por muito tempo, esse seguro ele ficou bem blindado. Né? Então, esse dinheiro não é acessível. E hoje tem uma discussão em cima disso. Tá? Mas, assim, é um seguro. O seguro não pode ser alienado. Por via de regra. Entra na partilha. Não, partilha não entra. Só entra em que casos? Por exemplo, eu estou com um caso agora de um cliente que a ex-mulher dele, ela tinha um seguro de vida, não deixou nenhum beneficiário direto no seguro e ela faleceu, só que ela tinha 2 filhos e tinha um companheiro. Para quem que eu devo pagar o seguro? Não tem ninguém indicado lá. Então, é necessário abrir o inventário, informar a existência desse seguro para que no inventário
seja partilhado esse bem que ela deixou, que é o seguro. Então, quando você tem no seu seguro a contratação de um beneficiário direto, exemplo, fiz um seguro e se acontecer qualquer coisa comigo, quem vai receber tudo é meu filho. Ou quem vai receber tudo vai metade para o meu marido, metade para o meu filho. Nesse caso, faleceu, pega o atestado de óbito, envia para a seguradora, junto com os demais documentos que a seguradora pede, a seguradora vai e faz o pagamento direto. Não tem tributação e não tem nenhum outro processo que necessite de validação judicial. Não tem indicação de beneficiário direto, vai ter que abrir inventário. Porque o pagamento precisa ser para aquelas pessoas que são os herdeiros, ou que é o cônjuge, ou que é o companheiro devidamente reconhecido, né? Porque não adianta também. Ah, eu tenho uma união estável de fato, moro com ele já há 45 anos. Que legal, mas você tem que provar. Você Isso. tem que ser reconhecida como companheira. Não, mas eu tenho foto aqui, ó. Saía com ele, ó. Tá aqui a foto aqui, eu e meus meninos, tudo junto aqui. Não dá. Vai ter que fazer o reconhecimento judicial para que se tenha direito a. Para que seja reconhecida como companheira, conforme determina o Código Civil, e para que tenha ali a qualidade de herdeira. Porque companheiro é herdeiro do patrimônio particular. Se for constituído depois do casamento, ela entra como meeira, ou seja, ela tem direito a metade de tudo que foi constituído depois do reconhecimento da união estável. Então, entra um ponto bem legal aí. Vou falar duas coisas. Primeira coisa é, se você não indica, né, o seguro, você vai ter que entrar no inventário para saber quem é o herdeiro legal. Certo? No Brasil tem regras. E as regras têm que ser cumpridas. Ou seja, 50% do seguro, do patrimônio, ele tem que ser dividido entre os herdeiros legais. Os outros 50% você pode entregar para quem você quiser. Mas 50% tem que ser dividido para os herdeiros legais. Então, o seguro, ele não tem essa regra. Então, se eu quiser deixar um seguro só para minha filha e nada para minha esposa, por exemplo, eu posso. Não tem essa parte dos 50%. Mas, se eu não deixo indicado, vai entrar na parte de herdeiros legais. Aí vai ficar metade para minha esposa e metade para minha filha. Segundo ponto. Isso é até um pouco engraçado. Por que o acompanhamento de pós-venda do seguro é importante? Imagine que a doutora Lu fez um seguro comigo há 5 anos atrás. Ela separou, tem outro casamento agora. E ela não lembra do seguro. E lá no seguro, o beneficiário está o ex-marido. Então, por isso que o acompanhamento é importante. Entendeu? Por quê? Para evitar esse tipo de coisa. E já aconteceu. A pessoa, uma ex-mulher, um ex-marido recebeu um seguro porque a pessoa esqueceu de transferir para o outro beneficiário. É a mesma coisa que seguro de carro, né? Se você muda de endereço, você tem que informar que você mudou de endereço. Se você lá tem um menor dentro da sua casa, aí esse menor, né, com o passar dos anos, agora é maior e é habilitado. Você tem que informar lá no teu perfil de seguro, né? Porque senão, se acontecer alguma coisa, o seguro não vai cobrir. É a mesma coisa. Tudo que acontecer, todas as mudanças que acontecer, o profissional que cuida do teu seguro, ele tem que ser informado. Porque numa dessas, imagino, né, deve ter se revirado no caixão várias vezes, né? Imagina, você se separa do fulano lá, o fulano é um crápula, só fez maldade, você esquece e ainda deixa um seguro de vida para ele. E isso pode acontecer se você... Mas por que ainda é contestado quando a pessoa faz o seguro, vai pro amante? E aí a esposa tem direito de cancelar esse seguro? Se você tem direito de deixar 50% para os herdeiros necessários? Aí eu acho que tem que ver qual que é o contexto disso. Porque eu acho que eu já sei onde você está querendo chegar. Você está querendo chegar no direito da amante, né? Que tem essa discussão aí que vem do Rio Grande do Sul. Porque assim, acho que tem vários advogados assim que
influencer fala, não, eu consegui cancelar o direito da outra, porque. É Enfim, porque é assim, uma curiosidade. é, acho Vai, que você vai explica entrar. Porque Vai, aí eu acho que vocês dois vão ter que é, resolver é o um caso samba. da moça. é que samba. Ou do acontece? moço, É, né? A dá pra primeira coisa que entender. deve ter acontecido é que não tinha o herdeiro já definido. O beneficiário do segurado já definido. Então, se ele está definido, não tem. Não tem contestação? Está definido, não. Vai cair no nome da pessoa que está definido. Agora, se não tem, vai esperar o inventário. Aí, no inventário, a amante pode entrar com aquela casa que ela falou. Que a doutora falou. Então, amante tem lar. Então, você sabe que teve uma discussão que eu acompanhei há um tempo atrás de um processo, né? Só falando rapidinho, que a pessoa faleceu e ela tinha um caso há mais de 14 anos com uma outra pessoa. Ok. Quando essa pessoa faleceu, eles entraram para fazer a divisão dos bens e a amante entrou e falou: não, mas ele morava comigo e ela sabia. Ela sempre soube que ele morava comigo. Uma vida dupla, assim. O que aconteceu? Determinou-se a partilha para ela. Por quê? Porque entendeu-se. Olha o tamanho da discussão. E isso ainda não está finalizado, tá? Isso daí ainda subiu e está discutindo ainda. Olha o tamanho da bagunça. Entendeu-se que ela, a esposa, a viúva, ela, entre aspas, consentiu que a outra figurasse, né, como a companheira, enfim, de vida, e que ela tivesse direito na partilha. Por quê? Porque ela tinha conhecimento da existência dela durante todos esses anos e ela não se divorciou. Então, entendeu? Olha a bagunça que isso dá. Por isso que começou essa discussão do direito da amante, por conta e isso vem do Rio Grande do Sul, porque tudo que é escrito, tudo que é diferente, não vou falar outra palavra, mas tudo que é diferente vem do Rio Grande do Sul. O poliamor vem do Rio Grande do Sul, né? Esse tipo de decisão vem de lá e etc. Então, ele entendeu que era um consentimento da própria viúva. Ela consentia que ele tivesse uma outra família e que se ela estava consentindo durante todos esses anos que ele tivesse essa família, porque ela tinha conhecimento disso, então essa outra família tinha o direito de partilhar da herança que ele deixou. E aí, por óbvio, que ela recorreu dessa decisão e essa briga, essa demanda, que é o que a gente fala, está travada no STF. A partilha de bens, eu não. Na minha opinião, era muito amplo, né? Mas o seguro é algo muito específico, Sim. né? Ele me dá o direito de deixar para um funcionário. Se eu sou uma pessoa sozinha no mundo, né? Ele me dá o direito de deixar para um funcionário, para um enfermeiro que cuidou de mim lá nos últimos minutos. Não é isso, benefício Marco? do seguro. Você pode deixar para quem você quiser. E nisso é incontestável. Isso é incontestável. Agora, o que pode ter acontecido tem que não estar deixou designado definido quem é o beneficiário e aí entra na partilha legal. Aí o inventário vai decidir. Aí no inventário decidiu-se que a pessoa ali, a companheira, tem direito também na herança. O seguro vai dividir com ela também. Entendeu? Agora, se ele tivesse deixado, por exemplo, o seguro só no nome dela, ia pagar só para ela. Ou só no nome do coisa, aí ia pagar se ele tivesse deixado como o beneficiário. Nisso você não entra em contato nem com a família, já paga direto para a moça. A gente vai atrás direto da pessoa que é e para pagar, né? Então, um outro erro que a gente sempre fala é, se você tem um seguro e tem uma pessoa que está te acompanhando, Beneficiário. não, uma pessoa que está te acompanhando, que é o caso corretor, Entendi. a família tem que saber. A gente sempre tenta manter um contato constante, uma vez por mês, dar um alô, tudo bem, tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa, né? Cada 6 meses tentar fazer uma reunião para ver se muda alguma coisa, cada um ano. Mas, no meio tempo de você falar acontece alguma coisa, como que eu vou ficar sabendo? Se você que tem contato meu não falou para ninguém. Às vezes você entrou no hospital em coma e não tá conseguindo falar com ninguém. Então tem que deixar alguém sempre ciente de quem é o seu corretor.
Então, se acontecer alguma coisa, essa pessoa tem que mandar uma mensagem, né, para a gente poder correr atrás de tudo. De preferência um advogado de família, né? Exatamente. advogado. Que é uma A gente dupla aí. confia, né? E é É, justamente isso, né, que eu ia fazer esse gancho agora. Então, ok, Marcos, te conheci, que legal. Qual que é o meu primeiro passo, né? E o que que eu devo saber para contratar um seguro? Existe algum erro que eu preciso evitar cometer na contratação de seguro? Qual que é, o que que você orientaria? Sentei aqui com a doutora Mércia, com a doutora Luciane, né? Você sabe, a doutora tem a clínica Ortoprete, sou sócia da OS. Qual que é a orientação que você dá para nós, como mães de família, como Empresário. empresárias, empreendedoras, para a contratação de uma proteção patrimonial? Tá, primeiro ponto é ir atrás de uma seguradora que tem um lastro muito grande no mercado. E aí pode chegar até o Marcos Pode Bototti. chegar aí, pode falar comigo, a gente trabalha junto da MetLife, que é uma empresa que tem 158 anos, né? Então tem muito tempo no mercado, né? E ela tem 2 resseguradoras por trás gigantescas, uma brasileira e outra é internacional, são as maiores do mundo, porque cada seguro que ela faz, ela tem que fazer um resseguro disso aí, né? Certo. Então, o primeiro ponto é buscar uma empresa séria, que tenha tempo de mercado e que trabalhe. Segundo ponto é buscar alguém que tenha um trabalho consultivo, né? Se você chegar para fazer um seguro e a pessoa falar o que você precisa, já está errado. A pessoa precisa entender você para saber o que você precisa. Precisa fazer uma consultoria. Uma Então, entrevista, né? uma entrevista. Não é simplesmente o que você quer, né? Não é, então tô aqui, é isso. Não é produto de prateleira. Você precisa montar um planejamento para a pessoa. Então, ir atrás de um especialista. Esse é o primeiro ponto. Para evitar você pagar por uma coisa que você não precisa ou pagar por uma coisa que lá na frente não vai adiantar de nada. E isso é o que a gente muito pega por aí. A pessoa paga por um seguro, acha que está protegida, mas quando a gente mostra para ela o planejamento que ela precisa, o seguro não cobre o que ela precisa. Então ela jogou dinheiro fora, digamos assim. Porque não tá. Então, esses 2 pontos são muito importantes. Especialista, uma empresa séria por trás. Certo? Para garantir que você vai ter um bom atendimento, garantir que você está tendo uma proteção da sua necessidade, né? E que você tem uma pessoa que vai te acompanhar, né, pro resto da vida. Então a gente já sabe, precisou, tem que ter um pessoal especializado, né? Tem que ter uma anamnese, né? Mais ou menos quando você fala na sua área, fala muito isso, né? Anamnese, né? Então tem que ter uma anamnese para poder examinar ali todo o patrimônio que a pessoa tem, aonde se enquadra, o que é melhor, o que não é, e tem que ter também, né, sempre uma orientação jurídica em conjunto, não é isso? Isso. Perfeito. Marcos, eu sei que o nosso tempo está curtinho, mas eu preciso tirar uma dúvida dos meus colegas sobre a responsabilidade civil. Ah, muito importante. Os meus amigos dentistas aqui falaram, fala com o Marcos a respeito da responsabilidade civil. Como nós, dentistas, devemos nos proteger com a responsabilidade civil, proteger o nosso patrimônio, né? Você falou muito de legado, isso é muito importante, muito forte. Como nós devemos nos proteger blindando o nosso patrimônio com algumas intercorrências que pode vir aí no meio do caminho em casos de processo com os pacientes. Isso. O que acontece? Quando a gente trabalha com pessoas, no caso de vocês que trabalham com a área médica, odontologia, medicina e tudo mais, você está sujeito a um processo, certo? E esse processo vai tomar o que de você? Tempo, dinheiro. Primeiro ponto. E pode também, às vezes, impedir você de trabalhar. Então, o que é essa parte de responsabilidade civil? É você ter um seguro de que se acontece isso, você vai ter dinheiro para pagar, por exemplo, uma indenização e vai ter um acompanhamento jurídico para brigar por você pelo que aconteceu nesse processo. Então, é importante. Porque ao invés de você ter que descapitalizar um dinheiro agora, que você não tinha previsão de gastar, para poder pagar por um processo que muitas vezes não vai dar em nada,
ou se der, você vai ter que pagar ali uma indenização, às vezes você não tem esse capital disponível. Você vai ter que perder parte do patrimônio, né? Vender uma parte do... Quem vende patrimônio rápido vende bem. Não. Então a ideia é essa, você não se descapitalizar, não mexer no seu ponto. Seguro em geral. Terceirização de risco. Eu posso ter o capital? Posso. Mas eu posso terceirizar esse risco para não tirar do meu capital, que é o seguro. Por que você faz um seguro de carro? Para que se acontecer um acidente ou se for assaltado, você não vai precisar tirar o dinheiro do bolso para pagar. Só uma pequena parte. Por que tem o seguro de casa? Porque se pegar fogo na casa, se acontecer qualquer coisa na casa, você não vai precisar tirar dinheiro do bolso para comprar outra nova casa ou fazer uma reforma. Por que de uma responsabilidade civil? Porque se acontecer essa parte de um processo, você não vai precisar se descapitalizar para pagar uma indenização ou pagar um advogado. Já está tudo dentro ali. E o de vida? Você não vai precisar se descapitalizar para pagar o inventário. Você não vai precisar tirar parte do patrimônio para pagar ele próprio, que é o que às vezes acontece quando não tem liquidez para pagar o inventário. Os herdeiros acabam gastando parte do patrimônio para poder pagar o próprio patrimônio. E perde a capacidade daquele patrimônio de produzir a renda que estava produzindo. Então, se eu tinha 10 casas rendendo um aluguel por mês de R$1.000, tinha 10 mil por mês. Se no inventário eu precisar vender 2 casas, minha capacidade de renda caiu de 10 para 8 mil por mês. Porque eu tive que vender 2 casas para pagar o patrimônio. E fora que vai vender muitas vezes abaixo do valor de mercado. Que é aquele ponto que você vende rápido, você não vende no valor de mercado. Você vai ter que... Quem gosta é o vizinho. Queimar, né? Quem gosta é o vizinho, que vai comprar barato a terra, a casa, A construtora. vão adorar. Mas, se você faz um planejamento, você mantém o seu legado. A sua capacidade de produzir renda. Esse é o ponto mais importante. Marcos, chegamos ao fim, mas prometemos aí, precisamos de mais episódios. Tem muita coisa boa, tem muita informação técnica e com conhecimento. E também a gente gosta de trazer pessoas como nós, né? Que tem essa visão humanizada, que tem uma visão personalizada. Então, o Tô Com Elas, ele traz convidados que a gente se identifica. E você é um deles. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Marcos é uma pessoa paciente, calma, que vai dar toda a atenção para entender a sua necessidade e para entender o seu perfil dentro da sua realidade. Se não dá para fazer o completo, o Marcos vai estudar, vai te atender e vai ouvir o que você precisa e principalmente o que a sua família precisa. O Marcos tem todo esse olhar aí de cuidado com o histórico. Isso é nobre, que bom que temos ainda profissionais assim que têm essa visão além da venda. Para nós, o Tô Com Elas, ele tem essa mensagem, trazer pessoas que tenham esse cuidado. Além, a venda é uma consequência. Para nós, ter você aqui com esse olhar é um privilégio, Marcos. Que bom você ter vindo. Muito obrigada. Obrigado você, obrigado, doutora Ana Lu, também pela paciência aí, por ter esse convite aí. É muito bom falar disso, né? Eu gosto de trazer informação para as pessoas, muita gente não conhece e tem muitos achismos, né? Sim. Sobre esses pontos. E é muito importante a gente conhecer. Desmistificar. Desmistificar. E eu tenho para mim assim, não tem como eu proteger o legado de uma pessoa sem eu conhecer a pessoa. Isso não existe. Não existe. A gente precisa conhecer a história da pessoa, como que ela chegou ali, por que ela construiu aquele legado, o quão importante é aquele legado para ela. Sem isso, a gente não consegue trazer um planejamento específico para cada um. É isso. Obrigada, Marcos. E para agradecer aqui a tua disponibilidade, a tua doação de tempo, né, em participar aqui no nosso programa. A gente preparou com muito carinho um presente para você. Obrigado. Pra você lembrar desse momento aqui com a gente. Obrigado. E não esqueça
de deixar as suas redes sociais, onde as pessoas poderão encontrar você, tirar mais dúvidas a respeito. Lá tem bastante conteúdo, né, informativo. Então, deixa aqui os seus contatos, suas redes sociais, para que as pessoas possam procurar você caso precise Isso. contratar um serviço. Minha empresa é MF Bortotti Soluções, então você pode procurar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, no Facebook, MF Bortotti. A gente está lá, a gente vai fazer um atendimento e o que precisar, pode contar comigo. Muito obrigada, Marcos, pela sua gentil participação. Obrigado. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de compartilhar esse episódio com seu amigo que entende que proteção é um investimento, é uma estratégia de sobrevivência. Muito obrigada ao S Advogado, à doutora Lu, ao Ortoprete Odontologia, ao Estúdio Infobite, que produz esse episódio com tanto carinho, tanto profissionalismo. Vem conhecer aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.